Olá, tudo bom? Porque hoje é domingo, eu vou interromper a teoria do caos para falar sobre Deus, crença e religião. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Por que eu resolvi falar sobre este assunto? Se o Supremo Tribunal Federal pode e até decide que esse assunto deve ser ensinado nas escolas públicas, por que eu não posso fazê-lo aqui no meu espaço? Eu acho que isso não é matéria para ser tratado no Supremo Tribunal Federal, e acho também que 11 juízes do Supremo não têm a sabedoria divina para decidir quem deve aprender e onde se deve aprender religião. Isso, para mim, é outro fórum de discussão. É na família, é naqueles que acreditam em Deus. Para mim é muito fácil falar de mecânica quântica, matemática do caos, e muito difícil falar de religião. É certo de que, de um lado, os cientistas não param de falar em Deus. Não são apenas esses pastores das nossas TVs de cada dia, que para mim me parecem mais exploradores da fé do que servos de Deus. Vender a fé como mercadoria, podre, de fim de feira, não deve ser nada bom aos olhos de Deus. Não é apenas o bispo Edir Macedo e outros, mas para mim, o padre Marcelo com aquele balde jogando água benta na multidão é tão ridículo como os exorcistas dos palcos das nossas TVs diárias. Muitos acreditam que as leis naturais são engenhosas e criativas, facilitando o desenvolvimento de riqueza e de diversidade na natureza. A vida é apenas um aspecto disso. A consciência é outro. Fala-se em cristianismo quântico. Cientistas dizem precisar de ambas as perspectivas, a científica e a religiosa, para compreender esse mundo admirável em que vivemos. 100 anos atrás, a ciência se projetava como a própria imagem do progresso e da civilização. E decifrar todos os mistérios da natureza era só uma questão de tempo. Teorias mostram que existem imprevisibilidades inevitáveis espalhadas por toda a natureza. Alguns acreditam que todos os mecanismos da natureza estão desvendados. Mas foi justamente o princípio da incerteza que fez Einstein soltar em protesto a sua frase mais famosa: Deus não joga dados. A imprevisibilidade quântica era demais para ser aceita. Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia e na ordem da natureza, não em um Deus que se preocupa com os destinos e as ações dos seres humanos. Respondeu o criador da teoria da relatividade, citando o filósofo holandês do século XVII, para quem Deus e o universo seriam a mesma substância. Um ateu convicto, como Carl Sagan, aceitava a divindade. A ideia de que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu, é ridícula. Mas se com esse conceito você se referia a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus. Nenhum desses cientistas se preocupou com o diabo, porque estava explícito:
Se Deus existe, o diabo certamente também existirá. O que mais me espanta é que os cientistas, somente através do sobrenatural, conseguem entender o mistério da existência. Para eles, a ciência torna explícita a incrível ordem natural, a interconexão em vários níveis entre as leis físicas e as reações químicas encontradas nos processos biológicos da vida. Porque os elétrons têm todos a mesma carga e a mesma massa. A ciência só pode responder a questões bem específicas, do tipo que, quando e como. O seu método de investigação, por mais poderoso que seja, não pode responder ao porquê. Por isso, enxergar Deus e o diabo na inteligência com que a natureza se organiza, manifesta em leis matemáticas, não é só a porta de entrada da religião para cientistas contemporâneos, como uma tradição que vem desde a própria raiz do conhecimento científico. Nem o ateísmo, confesso, de Bertrand Russell, lógico, matemático e filósofo conhecido como um dos pensadores mais brilhantes do século XX, o impediu de valorizar essa linha peculiar de devoção. A combinação de matemática e teologia, que começou com Pitágoras, caracterizou a filosofia religiosa na Grécia Antiga, na Idade Média e chegou à modernidade com Immanuel Kant. Tanto em Platão quanto em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Leibniz, há essa ligação íntima entre religião e razão, entre inspiração moral e admiração lógica de que é atemporal. O modo como o caos gera ordem e como todos os cosmos conspiram a favor da existência da vida, revelam atributos divinos como consciência e intenção. A vida, assim, deve ser vista como nada menos do que um milagre. E a vida consciente, um milagre maior ainda. O princípio antrópico postula que o universo foi criado de maneira que o percebemos para ser observado por criaturas inteligentes, ou seja, nós mesmos. E que essa consciência que seleciona uma realidade concreta entre todas as probabilidades quânticas. Isso é estudar religião. Não cabe o Supremo Tribunal Federal impor esse tipo complexo sobre o saber universal nas escolas públicas para crianças. Deixe que eles se formem com a luz da sabedoria dos seus pais, de suas igrejas, de suas crenças e de suas fés. E eu sou Jonas Luiz da Silva, filho de Capuí. Muito obrigado por me ouvir.